Sabe qual é a relação entre esporte, TDAH e autismo? Olha, é muito maior do que a gente costuma pensar. Hoje, a gente vai mergulhar em como a prática esportiva vai muito além de ser só um lazer. Ela pode ser, na verdade, uma ferramenta transformadora para o neurodesenvolvimento das crianças. E isso nos leva a uma pergunta bem provocadora, né? Para algumas crianças, será que a quadra, o campo ou a piscina não podem ser uma sala de aula muito mais eficaz do que a carteira tradicional? É exatamente isso que a gente vai investigar a fundo. Ok, então vamos lá. Para a gente começar essa conversa, primeiro é super importante entender quais são os desafios que crianças com TDAH e TEA realmente enfrentam no dia a dia. Esse é o nosso ponto de partida. Então, o TDAH, ele se manifesta principalmente com aquela dificuldade de manter o foco, sabe? De controlar os impulsos e de regular o nível de atividade. A gente pode pensar que é como se o gerente do cérebro, que são as funções executivas, estivesse com um pouquinho de dificuldade para planejar e organizar as tarefas. Agora, falando do TEA, os desafios principais já aparecem na comunicação social, na interação com os outros. E não é só isso, né? Muitas vezes vem junto sensibilidades sensoriais bem particulares e um foco super intenso em alguns interesses. E tudo isso acaba moldando o jeito como a criança se relaciona com o mundo. E olha que interessante, esses desafios não ficam só no campo cognitivo ou social, não. Eles aparecem no corpo, no físico. Uma revisão bem importante de vários estudos mostrou uma coisa fundamental. Crianças com TDAH e com TEA, de modo geral, acabam tendo um desempenho motor um pouco inferior, no equilíbrio, na coordenação, quando a gente compara com outras crianças da mesma idade. É aqui que a gente entra num paradoxo bem curioso. Porque veja bem, se as habilidades motoras podem ser um obstáculo no começo, é justamente a atividade física que aparece como uma das ferramentas mais poderosas, sem o uso de remédios, para o desenvolvimento dessas crianças. E é aqui que o paradoxo fica claro. As áreas que são um desafio, a coordenação, a interação social, são exatamente as mesmas áreas que o esporte tem o poder de fortalecer. O exercício acaba virando uma válvula de escape para toda aquela energia e, ao mesmo tempo, um treino incrível para as funções executivas do cérebro. E isso não é só teoria, não. A gente vê isso em histórias de verdade, como a do gigante Michael Phelps. Para ele, a piscina foi o lugar perfeito para canalizar toda a energia e o foco dele. O que era um desafio na sala de aula se transformou na força que fez dele uma lenda do esporte. Beleza, então como é que a gente transforma essa oportunidade toda em um plano de jogo de verdade? Bom, o primeiro passo, claro, é encontrar o esporte certo. E os benefícios são enormes e comprovados pela ciência. Vão muito, mas muito além da parte física. É um pacote completo, sabe? O esporte fortalece a atenção, melhora as funções executivas, ajuda a construir a autoestima e, o que é fundamental, cria um verdadeiro campo de treinamento para habilidades sociais. Aí vem uma decisão importante: ir para um esporte individual, tipo natação ou judô, ou um esporte de equipe, como futebol ou basquete. E a verdade é que não tem resposta certa. Os esportes individuais dão liberdade para a criança seguir no seu próprio ritmo. Já os coletivos são uma aula de cooperação, de aprender a ganhar e a perder junto com o time, o que também pode tirar um peso das costas. Tá, mas e aí? Como escolher? O grande segredo aqui é calma, sem pressa. O ideal é dar a chance da criança experimentar várias coisas, até ela achar algo que realmente brilhe os olhos. No final das contas, a escolha tem que ser da criança, baseada naquilo que traz alegria para ela. Mas olha só, escolher o esporte é só uma parte do jogo. A outra metade, tão importante quanto, é o sistema de apoio. A gente está falando aqui dos técnicos, dos pais. Essa rede é fundamental para o sucesso e principalmente para o bem-estar da criança. O papel do técnico ou do professor vai muito além de só ensinar as regras. A forma como essa pessoa age pode construir ou simplesmente destruir a confiança de uma criança. Por isso, um ambiente de apoio que valoriza o esforço e comemora cada pequena conquista é essencial. E para os pais e responsáveis, qual é o caminho? O foco tem que ser na diversão, no processo de aprender, e não naquela pressão pela vitória a qualquer custo. Comemorar o esforço, vibrar com cada pequena melhora, é isso que cria um ciclo positivo e mantém a criança engajada e feliz no esporte. Certo, então juntando tudo isso que a gente conversou, qual é a grande lição? O que fica de mais importante?
A grande conclusão é que a combinação vencedora é essa: o esporte certo junto com o ambiente de apoio certo. É isso que abre a porta para um crescimento de verdade. Não é só sobre fazer um esporte, é sobre encontrar um lugar onde a criança possa florescer em todos os sentidos. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa oportunidade, olha só esse número. A pesquisa mostra que mais de 80% das crianças no espectro autista têm algum tipo de déficit motor. A atividade física vai direto nesse ponto, transformando o que era uma dificuldade em uma fonte de força e de autoconfiança. Fica a reflexão, né? E se a gente começar a olhar para o esporte não só como um jogo ou um hobby, mas como uma chave poderosa para destravar todo o potencial incrível que existe dentro de cada criança.